Amados e queridos irmãos e amigos, graças a paz. Estava meditando na palavra e gostaria de deixar uma palavra para vocês agora, neste dia, que se encontra no livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, verso 25 e diante, que diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Louvado seja Deus. Estava ali orando e veio essa palavra ao meu coração. Eu pensando em tantos acontecimentos, pessoas amigas, colegas, ex-colegas de trabalho, pessoas conhecidas que têm morrido, não somente de Covid-19 neste ano, mas com outros tipos de enfermidade. E eu tenho visto e percebido que parece que o mundo, tanto os cristãos quanto as pessoas que não são, parece que tem pessoas que não estão se incomodando ou não estão apercebendo o que está acontecendo. E eu estava aqui orando e disse: meu Deus, o mundo vive em um mundo egocêntrico, onde as pessoas só pensam em seu bel prazer, as pessoas só pensam em si. As pessoas vivem para poder preencher e alimentar os seus próprios desejos. E eu fiquei a imaginar e pedindo ao Senhor para que Ele me fizesse compreender algumas coisas, para que Ele pudesse me fazer entender o porquê as pessoas não conseguem enxergar que nós precisamos de uma vida de renúncia. Nós precisamos entender que a vinda de Jesus está próxima, que tudo isso que está acontecendo, eu creio que é um sinal de Deus para que toda a humanidade, principalmente os cristãos, venham a entender que Ele está às portas, que é preciso verdadeiramente se converter, que é preciso verdadeiramente voltar seu coração para Cristo. E o Senhor falando que para ter um preço para o seu discipulado, em algumas traduções, em João Ferreira de Almeida, fala aborrecer. No verso 26 de Lucas 14, diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer fala de amar mais. As pessoas são amantes de si mesmo. Tem muitos que amam mais os seus filhos, mais a sua esposa, o esposo, mais o seu cargo, mais o seu carro, mais o seu dinheiro do que o próprio Cristo. E se você for analisar, querido, Jesus, ele renunciou um reino, renunciou o seu trono de glória. No livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, diz que, a saber que Cristo amou ao mundo, pois ele não usurpou querendo ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem, de servo, e se humilhou, e desceu do céu, e teve morte de cruz. A Bíblia fala que Jesus renunciou a adoração que estava à direita do Pai para descer, para ser servo. Veio como um homem humilde, nasceu numa manjedoura, morou em um povoadozinho, uma favela naquele tempo chamado Nazaré. Viveu como um carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai adotivo José. Jesus veio como humilde e no momento mais difícil, mesmo ele reconhecendo a sua missão, mesmo ele sabendo para onde veio, a Bíblia fala que no Monte das Oliveiras, no livro de Mateus, capítulo 26, a Bíblia fala, se eu não me engano, é no verso 39, 38, a Bíblia fala que Jesus ele levou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar. E ali a Bíblia diz que ele ficou angustiado
de uma forma tão profunda que ele conseguiu ver toda a dor que ele ia passar na cruz, todos os açoites, as humilhações, o sofrimento. Mesmo ele sabendo tudo aquilo que ele ia passar, ele disse: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele expressou que não queria. Porém, todavia, ele disse: mas faça a sua vontade, não a minha. Jesus, ele renunciou o seu senhorio. Ele poderia dizer: eu não quero passar por isso, mas ele renunciou. Se você prestar atenção, para um atleta chegar no seu ápice, ele precisa de renúncia. Às vezes não sai com os amigos para a balada, não come aquilo que gosta, para poder chegar no ápice da sua forma. Tem dois jogadores que hoje são jogadores do auge de futebol. Um é chamado Messi, que é o argentino, e o outro é Cristiano Ronaldo, que é o português. Messi, ele nasceu com um talento nato. Ele conseguiu ser 6 vezes melhor jogador do mundo no futebol, naturalmente, sem se esforçar. Mas Cristiano Ronaldo não. Ele se tornou 5 vezes melhor jogador do mundo, ele tendo que se esforçar, tendo que se abster de algumas coisas, de alguns prazeres para poder chegar, pois ele não tinha esse talento todo que o Messi nasceu. Ele precisou se esforçar, ele precisou abrir mão, deixar de perder noite para poder chegar no ápice da sua forma, para poder chegar aonde ele chegou. Um atleta, quando ele quer chegar ao topo, ele precisa renunciar. E nós, seres humanos, se quisermos ver a face do Mestre, nós precisamos renunciar aos nossos desejos, os nossos prazeres. Nós precisamos renunciar à nossa carne, que pende cada dia para o pecado. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas a Bíblia diz: se você não amar, se você amar mais a sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão e até a sua própria vida, mais do que a mim, você não será meu discípulo. Jesus estava dizendo: se você não conseguir abrir mão, se for possível, daquilo que você mais ama na terra, por amor a mim, você não é apto. Tem pessoas que amam mais a si próprio, amam mais as coisas do que a Jesus. Diz: eu amo a Jesus, mas não faz nada. Se você for terminar e continuar lendo os outros versículos, você vai ver que ele faz uma ilustração que não tem como alguém tentar construir uma casa, botar o alicerce e não terminar. Porque se essa pessoa não fizer um planejamento para terminar a sua casa, iniciar e deixar ela desacabada, as pessoas que estão ao seu vizinho podem até criticar, dizendo: não começou, porque não terminou? A casa não vai ficar bonita, pois ela não está terminada. Bem assim é um rei. Quando ele vai guerrear, ele vai observar os seus inimigos para saber se ele tem mais soldado ou menos. Porque se ele for achando que o soldado que ele tem é suficiente, quando ele chegar na guerra, ele vai perder ou vai levantar a bandeira para poder pedir paz, para poder se render. Bem assim é a nossa vida com Cristo. Não adianta você dizer que ama a Cristo e não renunciar. Não adianta você dizer que vive para Cristo, que Cristo é seu Pai, é o seu Senhor, se você não abrir mão daquilo que você quer. Não estou dizendo para você não deixar de viver, mas você desejar mais os seus prazeres do que a Cristo, isso não é renúncia. Nós, como cristãos, renunciamos todos os dias. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso. Tem coisas que eu desejo fazer, mas eu não posso por amor a Cristo. Isso é renúncia. Para que você consiga ver a face do Mestre, para que você consiga ver o Senhor, é preciso você renunciar. Jesus, ele renunciou o seu trono para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele renunciou o seu reinado para descer e ter mortes. Foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas tudo isso para te dar vida e para me dar vida. Então eu gostaria que você refletisse que é preciso renúncia. Ninguém vai ver a Cristo se não renunciar. Viver ao seu bel prazer não vai levar você a ver a Cristo. Tudo que nós precisamos para conquistar aquilo que queremos até aqui na terra é preciso renúncia. Se você quer estudar para fazer uma faculdade ou um concurso, é preciso você se dedicar mais, deixar de fazer algumas coisas, deixar de comer algumas coisas para poder conquistar o objetivo. Uma pessoa que quer emagrecer, jamais ela vai conseguir emagrecer se ela não fizer uma caminhada, se ela não fizer um exercício, se ela não diminuir seu alimento. Então é impossível você chegar ao ponto-chave, ao ápice daquilo que você quer sem renúncia. Tudo que nós fazemos para chegar no nosso topo, no auge ou no ápice precisa de renúncia.
principalmente servir a Cristo. Se você quer chegar a ver ao Senhor, é preciso renunciar. Guarda essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.